Que tipo de pessoas nós temos sido? João capítulo 20, versículos 1 e 2. Diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Oremos. Amado Senhor, querido Pai, obrigada pelo privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Esvazia-me de mim, enche-me de Ti. Senhor, venha tratar comigo, com a Tua igreja, com cada irmão que está aqui presente ou online. Senhor, venha, Senhor Deus, nos instruir, nos confortar, nos consolar, nos edificar, nos salvar, nos tratar, nos curar, aquilo que o Senhor tiver para cada um de nós, Senhor. Senhor, assume aqui teu lugar de honra e de glória que é todo teu. Tira de nós, tira tudo que não provém de ti. Que as nossas mentes, nossos corações sejam atentos à tua palavra, para que venham aguardar, Senhor, frutificar, praticar, multiplicar, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço. Fica conosco. Amém, Senhor. Pode se sentar, querida igreja. Que tipo de pessoas nós temos sido? E aqui eu quero tratar sobre 4 tipos, né? Às vezes variamos um pouquinho, mas às vezes somos predominantes em um determinado tipo. E podemos mudar, né, ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Mas em João capítulo 20, continuando a leitura, vamos ver aqui o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar essa manhã. João capítulo 20, versículos do 1 ao 5. Diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo, provavelmente João, né? Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então, aqui esse primeiro tipo de pessoa, né, que eu quero comparar é com o discípulo, provavelmente João. É aquele tipo de pessoa apressada, né? Quando ele ouviu a notícia, ele teve pressa, ele foi na paixão, ele correu rápido, com força. E esse tipo de pessoa, às vezes ela corre tanto, é tão ansiosa, né? Tão ali precipitada, que às vezes ela nem se dá conta de que deixou o amigo, o parente para trás. Ele correu tão depressa que Pedro ficou para trás. E às vezes a gente é assim, né? A gente é tão ali apressado para conquistar, para chegar no nosso objetivo, que às vezes deixa outros para trás, pessoas importantes para nós, amigos, irmãos, parentes, mas a gente corre tão depressa que nem se dá conta, e deixamos o outro para trás. Então, João aqui se apressa, né? Pedro fica para trás, e ele ali vai na paixão, na força, ele quer chegar logo, e ele chega primeiro, ele chega mesmo, mas quem disse que quem chega mais rápido, chega mais longe? Né? Não é verdade que quem chega mais rápido vai mais longe. Ele chega, mas ele para. A Bíblia aqui vai dizer no versículo 5 que ele não entrou. Ele abaixa-se, vê os lençóis de linho, mas ele não entra. Ele para ali. Ele observa alguma coisa, mas ele vê pouco. Não é, né, detalhista. Ele só vê ali os lençóis de linho, se abaixa, e no momento da entrada, quando ele chega no objetivo, ele chega no alvo, de repente ele para, ele não entra. E esse tipo de pessoa, às vezes, é assim, né? Ela dá tudo ali no início, ela vai com garra, vai com foco, né? Vai ali na pressa, na correria, na ansiedade, na paixão, na força. Mas quando ela está cara a cara com o objetivo, com o alvo, de repente ela para. Não sei se por medo, né? Cada um tem sua situação. Se por medo, se pelo cansaço, mas ela para, ela se limita ali, ela vê pouca coisa e ela não entra. Né? Às vezes é assim, na nossa correria a gente emprega tudo, toda a força, mas quando a gente está ali cara a cara, por N motivos a gente para. A gente desiste, a gente recua, né? A gente ali, de repente, é paralisado. Cara a cara com o objetivo, frente a frente. E ele para ali, João. Então, ele representa esse tipo de pessoas apressadas, né? Que correm com força, depressa, ansiosas, na paixão. Mas quando chega, às vezes desiste, às vezes para, né? Por medo, cansaço, desânimo, não sei. Mas alguma coisa eles fazem parar. Né? Perde o pique ali que veio, né, no longo do caminho. Quando está tão pertinho, a pessoa para.
E aí agora eu quero tratar aqui do segundo tipo de pessoa, do versículo 6 ao versículo 7, retomando a leitura. João capítulo 20, versículos 6 e 7. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Veja aqui que Pedro representa o tipo de pessoa mais experiente, a pessoa mais equilibrada, a pessoa moderada. Ela às vezes não vai na pressa, né? Ela não tem tanto pique ali quanto de repente mais jovens. Talvez é uma pessoa, né, mais experiente, talvez até de mais idade. Provavelmente João era mais novo que Pedro, não acompanha o pique dele. Pedro não acompanha. Mas ele vai mais devagar, mas quando ele chega, ele não se limita a só chegar. Ele observa melhor, ele vê mais coisas, viu mais do que João e ele entra. Não se limita a parar, ele atinge, né? Ele entra onde que ele estava designado, o que ele foi ver, o objetivo, o alvo. E o legal disso aqui, né? Veja que o versículo 8. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Então, veja aqui que esse tipo de pessoa, além disso, ela influencia, ela lidera. Às vezes, outras pessoas que pararam, que se limitaram a chegar na porta, mas não entraram, vão entrar por causa dessas, que chegaram depois, né? Foram ali com mais moderação, né? Não foram ali na foitos, foram com mais experiência, mais moderados, mas não se limitaram a somente chegar, mas entraram, observaram melhor e incentivaram, influenciaram, lideraram outras pessoas que iam ficar no meio do caminho, né? Iriam parar, iriam desistir. Como foi que João, quando vê essas pessoas entrando, eles têm ali um apoio, né? Eles se incentivam, traz fé para eles, edifica a fé deles e eles entram também. Então, né, esse tipo de pessoa, ela lidera, ela influencia na família, na igreja, no trabalho, na escola. Né? Outras pessoas que talvez iam ficar, não estavam longe do reino de Deus, mas ainda não entraram, como a Bíblia vai dizer, né? Jesus vira ali e fala, você não está longe, mas não significa que está dentro. Então, esses tipos de pessoas que estão perto do reino, mas não entraram, né, lá da tua família, do teu trabalho, da escola, da tua vizinhança, talvez por causa de você ser mais moderado, mais equilibrado, mais experiente, estão te observando, e quando vê que você está dentro, vai animar eles a entrarem também. Eles que talvez pararam, desistiram, né, ali bem na porta, né, bem ali perto de alcançar seus objetivos, seus alvos, seus sonhos, mas quando verem, né, o teu testemunho, quer por palavras, quer pelo exemplo, vão te seguir e vão entrar também. Esse tipo de pessoa ajuda outros a conquistarem também, outros que tinham ali desistido, parado no meio do caminho. É o tipo de pessoa mais experiente, moderada, né, que observa melhor. Não só ele se limita a chegar, mas ele entra, ele conquista, ele observa melhor. E continuando a leitura, versículo 9, versículo 10, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Só que aí chega nesse ponto aqui, né? Eles entram, creem, vêm, mas voltam para casa. E assim é a nossa vida, né? Essa jornada aqui na Terra. Alguns nem chegam, outros chegam, mas param na porta, param nos objetivos, param nos alvos, param nos sonhos. Outros já chegam, observam melhor, entram, mas infelizmente, apesar de muitos entrarem, né? Muitos também retrocedem, voltam. E a palavra do Senhor vai dizer, em Lucas 9:62, que aquele que lança a mão do arado, né, e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, se você já entrou, não retrocede não volta não. Né? Já entrou, fique dentro, permaneça, continue, não arreda o pé não, continue lá. Entra e fique, né, permaneça. E aí está o segredo de verdade, o segredo maior, que continuamos aqui na leitura, versículos 11 e 12. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 12. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Aleluia. Então, aqui o segredo maior, né, está aqui na vida dessa mulher, Maria Madalena. Ela não só chega, mas ela permanece. Ela fica, ela não arreda o pé, mesmo chorando, né, mesmo doendo. Então, se Deus te colocou, você sabe que está no lugar que Deus te colocou, não arrede o pé. Pode estar doendo, né, pode estar chorando, mas se você sabe que é aí que é para você estar, onde Deus te colocou, onde Ele tem sonhos para você alcançar, objetivos, projetos, né, o reino dele, que é algo muito maior, muito melhor, né, não arrede o pé. Pode estar doendo, pode estar chorando, né, pode terem deixado você ali sozinha,
né? Mas aquela mulher estava no lugar certo, ela permaneceu, ela não arredou o pé, ela foi firme, permaneceu, resiliente. Aquela mulher estava ali, chorando, mas estava no lugar certo. E continuando a leitura aqui, versículos do 13 ao 16. Diz assim: Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Aleluia. Então, quem permanece, né, vai ver primeiro, vai ter novas para contar, vai alcançar, vai viver o sobrenatural. Isso é para quem fica, quem permanece, quem é resiliente, quem não arreda o pé. Esse vai viver o sobrenatural. Vai ver primeiro, vai contar primeiro, vai ouvir até Jesus chamar pelo nome, aleluia. Esse na ré do pé, mesmo chorando, doendo, é quem vai ver primeiro, aleluia. E continuando aqui a leitura, versículos 17 e 18, João 20, 17 e 18, diz assim, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Como está em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Maria Madalena, que ela perseverou. E quem persevera, além de ver novas, né, ter novas para contar, ver além, viver o sobrenatural, melhor, ela vê o Senhor. E assim será conosco. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Veremos o Senhor. Então, né, o segredo de Maria, guarde contigo e seja assim como essa mulher, né, que persevera, que permanece, que é resiliente, que não arreda o pé de onde Deus a colocou. E ela vê o Senhor. E Hebreus 10, 39, quero compartilhar aqui com a igreja, deixe marcado que nós vamos voltar. Nós vamos aqui só ler em Hebreus 10, 39. Diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Aleluia. Então não retroceda para a perdição, mas permaneça, né? Persevere para a preservação da tua alma, para que você fique aí até o fim, seja de fato salvo, para que você veja o Senhor, como Maria Madalena viu. Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. E continuando aqui a leitura, versículos do 19 ao 25 de João 20, vamos lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Versículo 24, preste atenção que vamos ver aqui o último tipo de pessoa que queremos tratar essa manhã. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E esse último tipo de pessoa que queremos tratar aqui essa manhã, né, comparado aqui com Tomé nesse episódio,
é o tipo de pessoa retardatária. Veja aqui que ele não estava no lugar que ele tinha que estar, na hora que ele tinha que estar. Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não estava entre eles, sendo Tomé um dos discípulos, porque ele não estava ali, estava em qualquer outro lugar que a Bíblia não menciona. Mas o fato é que ele não estava onde tinha que estar, na hora que ele tinha que estar. É o tipo de pessoa retardatária. Ela chega depois, ela chega quando dá, né? Ela chega por último. Então, esse tipo de pessoa aqui vê, ele falou, não creio. Todo mundo já viu, mas ele não vê. Ele demora a ver, ele demora a acreditar. É o tipo de pessoa retardatária, porque ela não está onde tinha que estar, na hora que tinha que estar. Ela demora a ver, demora a acreditar. Todo mundo já viu, todo mundo contou, né? E ele não acredita. E aí, continuando aqui a leitura, versículo 26 ao versículo 27. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E aqui a gente vê que passou 8 dias para só então estarem os discípulos reunidos de novo e aí sim se achar Tomé no meio deles. Então, esse tipo de pessoa que eu comparo, né, as pessoas que vão de vez em quando na igreja, vê que 8 dias depois que ele foi aparecer. É o tipo de pessoa que eu quero comparar aqueles que vão de vez em quando na igreja. Né, ora um dia ou outro, leem a Bíblia quando dá. E aí é o que acontece, né? São os últimos a ver, os últimos a crer, são os retardatários. E aí Jesus vai falar para ele, não seja incrédulo, mas crente. E continuando a leitura, versículo 28, versículo 29, diz assim, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia. Então, aqui, esse tipo de pessoa, né, esse tipo de pessoas comparadas a Tomé, são aqueles que precisam ver para crer. Eles só acreditam depois que vê. Né? Só que eu louvo a Deus, porque Jesus aqui falou que mais do que feliz, bem-aventurados são os que não viram e creram. E quem é assim? Aleluia. Quem não viu Jesus, mas crê. Aleluia. Nós somos, está se referindo a nós. É fato que um dia todos nós estaremos perante o Senhor. Tá? Seja crente, seja não crente. Seja incrédulo, seja crente, compareceremos perante o tribunal. Né? É fato que um dia todos nós veremos o Senhor. Mas é melhor acreditar agora. É melhor acreditar agora. Quem acreditou antes, quem creu, quem seguiu, quem obedeceu, vai estar na vantagem. Né? Quem deixar para acreditar depois, não vai dar tempo. Para Tomé deu tempo, porque aqui, né, os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto está vivo, dá tempo. Mas deixou morrer para acreditar, já era. Tá? Um dia todos nós estaremos frente a frente com ele, tete a tete com o Senhor. Mas quem creu vai estar na vantagem. Então, é melhor crer agora. Queremos se encontrar com ele simplesmente, né, como alguém que você negou a vida toda, fingiu que não existia, ou tu quer se encontrar como filho, né, alguém que não teme mais a condenação, que tem o verdadeiro amor, que confia, que lança fora todo medo, que crê que quem está em Jesus nenhuma condenação há. Todas as coisas já passaram, né? Todas as coisas velhas já passaram. Então, se você se encontrar com ele, com o pai, como filho, não tem o que temer. Agora, imagina encontrar, né, como alguém que você negou a vida toda, que fingiu que não existia, né, que não acreditou, imagina. Né, prestar contas a quem você negou a vida toda. E aí, a Bíblia é clara. É aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, Jesus fala, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora, quem negar, também será negado. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, tem gente que só acredita vendo, mas é melhor acreditar agora. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. E para encerrar, está aqui em João capítulo 20, para encerrar o capítulo, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. Se coloque em pé. Quem aí tem vida? Aleluia. Quem já recebeu a vida? Glória a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem tem vida aí glorifica. Aleluia. Quem crê mesmo sem ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu
faço um convite para você que está aqui ou para você que está online. Se você está crendo agora, se você ouviu essa palavra, está crendo agora em Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, quer se entregar a Ele essa manhã, essa noite, não sei o horário, você pode estar vendo depois, né, essa mensagem, mas faça-se um sinal com a sua mão. Se você está online, não se limite só a esse momento. Eu vou orar por você, mas depois vá numa igreja que pregue a pura e verdadeira palavra de Deus e faça essa confissão de forma pública, perante as pessoas também, para que Deus e as pessoas sejam testemunhas da tua confissão por Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, aleluia. Não se deixe enganar, é o único nome que é dado acima de todo nome, aleluia, pelo qual importa que sejamos salvos, é o único, não há outro mediador, não há outra salvação. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então você que quer fazer essa confissão, levante assim sua mão comigo, eu vou estar orando, quer você esteja aqui ou online, vou estar orando por você. Amado Paizinho, querido Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, e a Tua Palavra produz fé nos nossos corações, a Tua Palavra nos instrui, nos exorta, nos edifica, nos consola. Senhor, nos dá o escudo, Pai, que nos protege, Pai, a espada do Espírito que nos faz resistir, nos faz lutar, Pai, contra as adversidades da vida, contra o inimigo de nossas almas, Pai. Obrigada pela Tua proteção. E agora eu te peço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que porventura está te recebendo hoje como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, não leva em conta o tempo da ignorância. Senhor, joga todos os seus pecados, todas as suas iniquidades no mar do esquecimento, porque o teu amor é suficiente, o teu amor é capaz de cobrir todas as nossas transgressões. Escreve o nome dele, dela no livro da vida e ajuda, Pai, a que persevere até o fim, para que seja salvo. Senhor, cerca por detrás e por diante, sobre ele, sobre ela, põe a tua mão, Pai, livra de todo mal. Senhor, que haja festa nos céus, Senhor, em prol dessa vida que estava perdida, mas foi achada, que estava morta, mas viveu, aleluia, reviveu para a honra e glória do teu nome, Senhor. E muito obrigada pelo privilégio, Pai, de pregar a tua palavra. Trata comigo, com cada irmão, com cada irmã aqui, que nós venhamos nos examinar nós mesmos, como está escrito na tua palavra, que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, que possamos ser pessoas não apressadas, Pai, mas além, Senhor, de alcançar experiência, moderação, que venhamos alcançar, Pai, Senhor, o alvo, Senhor Deus, quer ser perseverantes, Senhor, pessoas que permanecem, que são resilientes, que não arredam o pé diante das dificuldades, das aflições desse mundo, mas são pessoas que têm bom ânimo, que têm a paz que excede de todo entendimento, que têm a certeza, a confiança que Tu estás conosco, que Tu és nosso pastor, de nada teremos falta, Senhor, e que nada acontece sem a Tua permissão, porque Tu estás no controle das nossas vidas. A nossa esperança está em Ti, Pai, e ela não será frustrada. Muito obrigada por tudo, Pai. Que a paz fique conosco, em nome de Jesus. Amém.